No slide aí. Gente, hoje eu vou apresentar essa palestra para explicar o que é uma egrégora e por que ela é importante nos trabalhos, nos rituais da Ordem de Molay. Só queria deixar bem claro que tudo que eu vou explicar agora não tem nada a ver com religião nenhuma, é científico e teve até algumas coisas que eu vou deixar de falar porque poderia ser interpretado como espiritismo. Então, para que isso não aconteça, eu vou me manter só na parte científica e energética mesmo, e isso já é mais do que o suficiente para a gente poder tocar os trabalhos. O que é egrégora? Agora você volta. O que é egrégora? Filma o quadro também, tá? Então. Cara, saber. Eu pedi para filmar porque isso é muito importante, então eu vou pedir para quem... Aí, para aí. Peraí. Bom, é o seguinte. A egrégora, ela é basicamente um campo energético que se cria quando duas pessoas ou mais estão reunidas. Principalmente quando há uma reunião com um propósito em comum, que é exatamente o nosso caso. Esse plano, a gente não vê ele, obviamente, esse campo, a gente não vê ele, obviamente, ele está no astral ou no plano espiritual, ou tipo logo aqui, só que a gente não consegue enxergar porque é no plano imediatamente após o nosso. O que vai definir a energia que está rodando na egrégora vai ser o que nós estamos pensando, onde está o nosso foco, onde está a nossa intenção. Vai depender de como nós estamos emocionalmente, vai depender do que nós estamos pensando. Então, não adianta você vir para a reunião com raiva, exatamente por isso que eu falei aquelas palavras antes da gente entrar. Não adianta você entrar na reunião com raiva e pensando em besteira e com a cabeça totalmente longe, que você vai atrapalhar a egrégora do capítulo e vai desandar a reunião por conseguinte. Aí eu citei alguns exemplos aqui. A egrégora do hospital, ela é espontânea. Então, é o seguinte: no hospital existem diversas pessoas, a maioria delas pelo menos, estão ali com um pensamento querendo cura. As pessoas que vão visitar seus parentes almejam, esperam a cura deles. Os funcionários que ali trabalham para curar os pacientes, para fazer o que eles melhoram. Então também tem essa vontade. Os próprios pacientes querem sua cura. Alguns não, mas tudo bem, por isso eu disse a maioria. Então é uma egrégora que acaba se juntando, se formando espontaneamente e pelas intenções de curar os outros, ela acaba sendo benéfica para as pessoas. E tem a egrégora da missa, é um outro exemplo. Não que esses dois sejam os únicos existentes no planeta, mas é um exemplo também. Egrégora da missa. Você reza uma missa, o padre na Igreja Católica, ele reza a missa para alguém com algum propósito X. Ele coloca todo mundo para pedir para Deus que tal pessoa ou pessoas recebam bênçãos por motivo X. Ou seja, ele colocou todo mundo em egrégora para que todos eles chegassem num objetivo. Ele fez isso de propósito. Diferente da egrégora do hospital, que se gerou espontaneamente. Ninguém falou, vamos pensar para as pessoas curarem, ninguém combinou isso. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Passe. Aqui eu acho importante que nós tenhamos algo para pensar, para visualizar e para poder ter uma imagem na hora que pensa em egrégora, né? Então aqui nessa primeira imagem nós temos o exemplo desses espíritos. Eles não estão encarnados, obviamente, o artista dessa imagem colocou eles na forma de anjos, né, com asinhas e tudo. Eles estão em egrégora pedindo boas energias para o planeta. Então vocês podem ver que essa aqui é a energia, enfim. Da mesma forma que os iogues aqui na reunião, eles também têm a egrégora, também tem a manifestação energética, também tem a circulação. Então isso se dá pelo pensamento, pelas emoções e pela vontade. No caso da Ordem de Molay, eu vou chegar nisso mais para frente, mas as energias para que nossos trabalhos deem certo, para que os cargos sejam executados com primor, principalmente as preces do capelão, que definem o destino da energização da nossa egrégora.
Passa. Como funciona? A circulação energética básica. Passa. Então, vai no modelo, volta. É difícil. Reparem no modelo. Ele tem a aura. Então, a aura, todos os seres humanos, na verdade, todos os seres vivos são portadores de uma aura que nada mais é do que a manifestação eletromagnética gerada pelo seu corpo e espírito. Então, ele fica ao redor do nosso corpo e cada um tem um tipo de aura diferente. Pode ser mais dilatada, menos dilatada, com diversas colorações que vão variar principalmente em função do estado emocional da pessoa. Através disso, através dessa aura, que nós vamos interagir com os outros seres vivos e com o plano astral ou plano espiritual, para quem prefere dessa maneira. Então, existe ainda a liberação do fluido eletromagnético. O ser humano encarnado, vivo, não os espíritos desencarnados, o encarnado é o único que tem a propriedade de irradiar de si um fluido eletromagnético, que popularmente acabou ficando conhecido como ectoplasma, mas eu acho esse termo um pouco perdido. Esse fluido eletromagnético ele é extremamente aproveitável no plano espiritual para diversas funções, como vibrações de boas energias, cura, essas coisas que nós costumamos pedir geralmente nas nossas crenças. Então, o que acontece? Nosso corpo humano, uma vez que ele tem a aura, chakras e plexos aqui, que eu não coloquei na apresentação, são pontos energéticos específicos do corpo. Uma vez que ele tem isso, ele tem polos também. Então, o polo lado esquerdo do corpo atua como o polo de entrada, o lado direito atua como o polo de saída. Os expoentes máximos desses polos são as mãos, assim como eu descrevo aqui e está na imagem. Passa. As energias que saem do nosso corpo, elas estão fluindo o tempo todo, estão fluindo agora principalmente. Então, nós não podemos impedir que nosso corpo faça trocas energéticas com o meio, que entra energia, que sai energia. Só que quando você se concentra, e quem entende algo de espiritualismo vai entender o que eu digo, quando você se concentra em algum propósito, você consegue exalar pelo seu corpo determinados tipos de energia, que é o que os espíritas conhecem como passe energético, ou mesmo que em muitas famílias católicas é muito comum você ver as mães colocando a mão sobre a cabeça dos filhos para pedir alguma graça, alguma benesse espiritual. No templo, essa energia vai correr de forma ordenada durante um trabalho iniciático como é o nosso. Então, se aqui nós nos reuníssemos para qualquer finalidade que não de um trabalho de uma ordem iniciática, a energia iria correr de forma tendenciosa, mas não é o nosso caso. Nós temos uma função aqui para a nossa egrégora. Então, a circulação da energia, essa mesma energia que eu acabei de dizer que está fluindo do nosso corpo, entrando pela esquerda, saindo pela direita, essa mesma energia é a que corre no tempo com o acréscimo de algo cósmico, como energias da natureza, dos outros seres vivos, como todo ser vivo emite energia também, principalmente plantas, vegetais, seres do reino vegetal. Mas temos ainda o que vem do alto, porque nós fazemos preces aqui, então os planos superiores obviamente mandam uma recíproca energética e isso também roda aqui com a gente. Exatamente por essa questão de circulação que não se pode cruzar braços e pernas durante os trabalhos, porque isso interrompe o fluxo energético natural do nosso corpo e acaba fazendo com que nós não funcionemos com todo o nosso potencial. Dentro do templo, a energia ela vai correr também no sentido anti-horário. Por que isso? Uma vez que estamos, todos nós, dispostos, olhando para o centro, ou seja, todos os cargos estão voltados aqui, volta para o centro, ali volta para o centro, quem está sentado aqui volta para o centro,
quem está sentado ali no Oriente também, a maioria dos cargos está olhando para o centro. Isso faz com que, quando a sua energia circula, entrando por aqui, saindo por aqui, ela só pode correr no sentido anti-horário para entrar no polo esquerdo da pessoa que está imediatamente ao seu lado e dos demais. Então é por isso que a energia corre no sentido anti-horário. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E, além disso, dentro do tempo também leva-se em conta algumas questões geográficas dele e questões de sagração. Por exemplo, como por exemplo, que influi também os polos magnéticos da Terra. Na maçonaria, os tempos que nós usamos, em virtude de estarmos em tempos maçônicos, eles têm as marcas Ocidente, Oriente, Norte e Sul, porém não estão fidedignas aos polos energéticos, aos polos magnéticos da Terra. Afinal de contas, esse prédio não foi construído visando isso, sim uma maior possibilidade de tempos aqui. Agora, eu creio que no original, o tempo de Salomão realmente estivesse voltado no sentido correto, é o mais óbvio que esteja. E, em virtude disso, nós temos aí a questão de sagração, eu vou falar no próximo. Passou? É que eu tenho a mesma imagem, desculpa. Então, essa energia que está rodando no tempo, ela vai sempre das bordas para o centro, e convenientemente, e não por acaso, no nosso centro está o nosso altar, nossa ligação com o alto, com o que é divino, com Deus, com o Pai Celestial. Então, essa energia, ela vai partir das bordas e vai sempre nessa espiral para o alto, ao centro e para o alto, e aí acontece uma troca energética também. Nós recebemos, quando firmados nisso, lógico que se a gente não fizesse nenhuma prece, nenhuma oração, também seria aquilo que eu expliquei sobre tendências, seria tendencioso. Mas como nós firmamos uma oração, como nós pedimos licença, prestamos respeito ao Pai Celestial para começar qualquer um de nossos trabalhos, então existe uma troca energética com o alto. E é muito importante que todos nós tomemos proveito disso para nos beneficiarmos durante a reunião, para que isso entre em nós e nos faça bem. Essa é uma das funções da egrégora. A energia assume a forma de um cone espiral, tem no seu centro um altar e subindo. A egrégora também, ela pode, como ela é bastante usada em ordens iniciáticas, ela tem funções específicas para beneficiar cada cargo. Os conselheiros, principalmente o mestre conselheiro que senta no Oriente, que é o ponto de maior iluminação de um templo maçônico, os conselheiros, eles têm a função de serem uma luz, um guia para os demais irmãos, conduzir, ser exemplo e conduzir os trabalhos. O hospitaleiro deve ser zeloso para o bem-estar dos irmãos. O capelão é responsável, deve estar ligado o tempo todo. Quem é o capelão de nominato? Deve estar ligado o tempo todo nessa vibração de garantir que essa troca energética esteja acontecendo. Para isso, é muito simples, você não precisa ficar pedindo e falando, olha Deus, aqui ó, não esquece, isso não. Mas só sempre tendo o pensamento voltado nisso, na prece que você fez, e simplesmente sabendo, tendo certeza que isso está funcionando, já é mais do que suficiente para moldar a vontade nisso. Como participar da igreja? Que é para... Vou explicar algumas técnicas para que tenhamos o melhor aproveitamento dessas energias que estão rodando. Então é importante que mesmo durante o recesso, por exemplo agora que estamos prestando atenção e tendo um objetivo de aprender, e as energias não vão parar de rodar porque a gente continua vivo aqui, então não tem como parar de rodar. Então é importante que nós fiquemos sentados com os pés, as plantas dos pés bem firmadas no chão, coluna reta e as mãos espalmadas sobre as pernas. É muito importante que vocês não esqueçam disso no
decorrer das reuniões, e eu justamente quis fazer essa palestra logo na primeira reunião, para quando eu cobrar de vocês isso nas próximas, se eventualmente houver alguém que esqueceu de sentar na posição de egrégora, para que eu possa cobrar e a pessoa já saiba imediatamente do que eu estou falando. Porque às vezes eu vejo, quando eu era primeiro conselheiro, eu via bastante, e eu fazia assim. Às vezes a pessoa demorava um pouco para pegar, mas sempre pegava. Mas às vezes eu creio que a pessoa não entendia por quê. Ah, vou fazer porque está mandando. Não, tem um porquê. Comportamento, então a postura, não só no corpo, mas também no comportamento. Por isso que ficou a frase célebre, isso é uma reunião fechada, né? É importante que nós estejamos o tempo todo sérios, bem focados, cuidado com as coisas que pensa, né? Para que não prejudique a egrégora. Então, depois, agora que eu já expliquei como sentar de maneira a propiciar a egrégora, há também que se ficar em harmonização com todos os irmãos. Como eu já disse, a egrégora, ela nada mais é do que uma união, primeiramente de pensamentos e também de energias, inevitavelmente, por consequência, de nós todos. Então não adianta a gente estar pensando em coisas diferentes do outro, sendo que é bem específico o que a gente tem que estar pensando em cada hora, nas horas de movimentação, nas horas de prece. E um jeito bom de se harmonizar com seus irmãos para tornar essa unidade, tornar nossa individualidade, momentaneamente nós tornamos ela numa unidade aqui, para que os trabalhos corram bem, né, Gui? É importante que a gente se harmonize, e para isso tem alguns momentos que propiciam, que facilitam isso. São os momentos onde a gente está tendo contato físico um com o outro. Ali fora, no templo, na hora que a gente está fazendo a primeira prece, que a gente grita o amém, um, dois, três, a igreja está rodando energia demais ali, que a gente está em contato direto com os polos. Então, nesse momento já se toma proveito para começar a deslanchar a egrégora, e mesma coisa na hora que o capelão está fazendo a prece. Tanto a primeira quanto a última, de interlúdio, de qualquer um. Outra técnica bacana para manter uma egrégora firme é a técnica da visualização. Eu gostaria muito de ter colocado uma imagem, até que o irmão Marcos sugeriu, que é das pessoas sentadas em egrégora e em um determinado momento cada uma com seu balãozinho de pensamento, e num outro momento todas elas ocupando o mesmo balão de pensamento. Isso é importante, esse conceito de que em egrégora nós trabalhamos como unidade. E no templo aqui eu separei essa imagem para ajudar na visualização. É importante você ter uma imagem mental de como a egrégora está circulando, como ela está funcionando, para que você possa sempre ter ela em mente, e tendo ela em mente, pela manifestação do seu pensamento, ela vai acabar sendo ainda melhorada. Então tem uma imagem, vocês podem ver um giro anti-horário, que dá no centro, que seria o nosso altar. Questão do foco. Não existe nenhuma participação que seja neutra. Você não vai estar aqui, não vou contribuir, mas também não vou atrapalhar. Não, ou você está contribuindo, ou você está ajudando, ou você está atrapalhando. Então, é importante que você procure pensar em determinadas coisas que vai gerar uma energia que vai sair do seu corpo, que vai contribuir com a nossa egrégora. Saúde e a vitalidade dos seus irmãos, bênçãos do Pai Celestial que vem do alto, vem dessa troca energética, maneiras de aprimorar nossas filantropias, de ajudar os necessitados, e pensar numa imagem, num conceito de um capítulo forte unido como a família que ele é. Isso são só exemplos. E, obviamente, procurar de jeito nenhum pensar em consumo de álcool e drogas, sexo e erotismo, brigas, desilusões, bens materiais, dinheiro e ostentação. Essas são coisas que vão gerar em você vibrações que vão atrapalhar a nossa egrégora, além de atrair coisas para cá, obviamente, que nós não queremos aqui dentro. Então, a importância da egrégora.
Resumindo e voltando, recapitulando, né? Ela ocorre quando há duas pessoas ou mais sintonizadas com o mesmo objetivo. Vai ocorrer independente da nossa vontade, de forma espontânea. Todo mundo aqui não tem como não acontecer egrégora. Então, é importante que a gente foque ela, que a gente dê motivos para ela, que a gente... Nos termos populares, eu diria que a gente configurasse a egrégora, que é o que acontece quando o capelão vai lá no altar e pede a Deus tudo o que ele quer, e a nossa egrégora está voltada para aquilo que ele pediu, para o bom andamento dos nossos trabalhos, etc. Então, se nós estamos correndo o risco de, sem focar isso, se nós estamos correndo o risco de nos atrapalharmos, por que não nos concentrarmos um pouco mais e melhorar todo o nosso conjunto, toda a nossa unidade como família, sendo que isso é a coisa mais fácil do mundo? Essa é a importância. Manter-se em sintonia com os trabalhos, com os bons pensamentos. E, obviamente, não é só para dar energia, para mandar bênçãos, pedir bênçãos para nossos entes, para quem necessita. Não é só para nossos trabalhos correrem bem, porque isso seria muito aquela questão das fórmulas vazias. Para que o trabalho vai correr bem? Então, é para também, numa egrégora bem firme, bem fluida, todos nós saímos daqui com uma sensação de leveza, com uma sensação de paz interior, de dever cumprido, enfim, de responsabilidade para com a sociedade, né, nossos julgamentos. Então, há o que se tire de proveito para todos e há o que se tire de proveito para você na prática de uma igreja. De onde vem, para onde vai. Então, as energias correntes de uma egrégora, elas são dos seus participantes, elas variam em função de seus pensamentos e emoções, seu estado emocional, digamos assim. Então, tem as energias dos participantes e aquilo que eu falei no começo, energias cósmicas, como da natureza, e as energias do plano divino, que nós pedimos no começo, no final das reuniões. Como eu disse agora há pouco, a egrégora construída com vibrações boas, ela trará benefícios a todos. Ela é direcionada de acordo com as preces feitas pelo capelão no altar. Nossos pais, enfermos, estudantes, por exemplo, aquela coisa igualzinho que também a gente faz no momento. Eu gosto extremamente da egrégora do momento, porque ela tem a abertura da gente não seguir à risca a oração ritualística. A gente pode pedir que a nossa egrégora seja direcionada para essa energia ajudar qualquer pessoa, qualquer coisa, até perto das pessoas, já foi, né? Passa. Os bastidores da egrégora, funções de considerável contribuição, isso é muito legal. Passa. Então nós temos aí, não tem uma ordem para citar, mas eu gostaria de citar hoje a lista. Né? Isso tirando a quem pensa, mas cadê o capelão, não sei o que, cadê o diácono, que é a comunicação entre céu e terra, aquela coisa. Eu estou querendo dizer agora uma questão de manter. Então, de certo, todos nós já experienciamos uma entrada na sala capitular que por sua música marcante nos causou êxtase, felicidade, até mesmo calafrios, mais variadas sortes de inspirações. Uma música tem esse poder de fazer com que a gente sinta algumas coisas, irradie algumas coisas, né? Quem aqui já sentiu isso que eu estou falando? Acho que todo mundo, né? Pode levantar a mão. Não se acane. Você não, né? Então, eu tenho medo de... Vocês estão concretos, né? Eu tenho medo de estar falando uma coisa que... Será que sou só eu? Mas não. Então... Nossa, já passou para sentir, né? Viu, Bruno? Escolher a música apropriada para cada momento é a tarefa do organista e uma boa seleção de músicas criará nos membros do capítulo as condições ideais para uma participação agradável, melhor, né? Passa para o sentinela agora, que o Iago já revelou. Qual é o próximo? Então, o sentinela. Só nessa palestra, isso que eu não entrei muito na parte científica, na parte espiritual, já dá para perceber que tem todo esse fluxo energético acontecendo sem que a gente veja, sem que a gente nem consiga imaginar, ter um vislumbre disso. Então, todo trabalho que envolve circulação proposital de energia, principalmente quando se acende velas, para quem tem alguma noção do espiritualismo sabe que isso acaba atraindo coisas,
e que tem que se ter bastante observância em manter tudo o mais voltado possível para o que é de bom, para o que é de divino, porque senão acaba atraindo coisas ruins. E o sentinela não apenas defende a porta externa de possíveis intrusores e biblioteiros, mas se estiver devidamente concentrado, você consegue proteger a gente também, qualquer energia negativa que tente se aproximar, depois que eu faço a harmonização no templo, que hoje foi feita com os incêndios, mas eu gosto de usar o turíbulo. Mas existe essa função também, se você quiser e puder fazer, de extrema importância, de muito bom tom que se faz. Eu acho que acabou. Obrigado. Eu queria falar uma coisa. Podem falar, comentar coisas, tirar dúvidas. Vai rápido. É aquele mais velho. Parabéns. Obrigado. Você falou da religião, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro aqui. Alguém é ateu? Não. Se tiver, já está fora. É muito complicado falar de religião e tratar desse tema sem ser de religião, mas, já que todo mundo aqui acredita em Deus, você não ofende a religião de ninguém. O que acontece do que o Pietro falou foi uma palestra bem técnica das coisas, e às vezes a gente pode não entender, porque na nossa religião não explica desse jeito. Mas eu gostaria de esclarecer aqui, por exemplo, quem é católico, né? Na hora de levar uma bênção do padre, ele está recebendo energias. Não porque eu acredito, não porque eu sou espírita e estou falando que é assim. É ciência isso. Ciência porque é física. Acredito que tirando os menores aí, não sei já, mas todo mundo aqui estuda física, certo? Então todo equipamento elétrico, ele produz campo elétrico. Nós produzimos campo magnético. Nós também, nosso cérebro trabalha com ondas magnéticas. Nós produzimos isso. Pensando de uma maneira científica, a egrégora é juntar toda essa energia magnética que está conosco e transferir para outros lugares. Né? E como isso? Né? Por exemplo, o ar não transporta o som? Transporta. Num plano acima, que a gente não vê, também existe algo que transporta o magnetismo para outras pessoas. E o que eu queria falar é assim, que quando a gente está fazendo, quando o Capelão está aqui falando, eu lembro, muita gente fica brincando, um fica empurrando o outro. A melhor forma de manter a egrégora no capítulo, além disso que o Pietro falou, mas eu acho mais fácil de tudo, é prestar atenção no que está sendo falado, do começo ao fim da reunião. Eu disse no começo. É você entender cada palavra para você entrar no clima das coisas. E o momento também. No momento assim, eu nunca vi muita gracinha no momento, mas se tiver, acaba com tudo a gracinha. E não pode ser assim. O momento é o mais especial de tudo que a gente faz aqui. E a gente não, para manter a egrégora mesmo desse jeito, entender tudo que está sendo falado e manter o pensamento. Outra coisa que o Pedro falou é assim, quem não ajuda atrapalha. Mas atrapalha a si mesmo. Porque aqui existe uma condução das coisas. Não é porque um está pensando errado que vai dar tudo errado. Mas se a pessoa, eu briguei com o Pietro e vou ficar remoendo, eu vou ficar remoendo isso hoje, vou ficar remoendo isso amanhã, vai fazer mal para mim mesmo. Vai fazer mal para quem vai ficar perto de mim. Por causa de uma foto com o quê? Mas não era na reunião, não tô zoando. Mas então vai, eu fiquei bravo com ele por causa da foto do Knorr, eu acho que mais bravo com o Michel, mas enfim. Se eu ficasse, se fosse aqui no capítulo eu ficasse remoendo, ia fazer mal pra mim mesmo, eu ia ficar louco, eu ia querer ficar pegando ele o tempo inteiro ali em cima. Olha só. Tá filmado, bicho. Ele vai editar, eu espero. Ele vai guardar este momento especial. Vai aparecer na prova do Barro Branco. Mas eu acho isso fundamental, isso que o Pedro falou, eu espero ter elucidado, principalmente para quem não entendeu muito a parte técnica do que ele disse,
talvez seja mais fácil pensar nisso que eu falei, e a forma mais importante, você falou isso, é entrar no nosso ritual, porque o nosso ritual ele conduz muito bem a cerimônia. E é só isso. Exatamente. É mais uma questão de quando... Não precisa bater palma. Quando o capelão está fazendo a prece, é mais uma questão, não de você ficar acompanhando palavra, Pai Nosso que estás no céu, e repetindo tudo que ele fala. Às vezes você faz isso mecanicamente e não vai entender nada. Você tem que entender cada palavra que ele está falando. Ouvir, só ouve e entende. Ligue. Porque a falta de postura não precisa ser necessariamente jogar, mas sei lá, perna cruzada ou qualquer outra coisa do tipo quebra esse ciclo de energia. Porque na verdade, o que você dá de energia é o que vem de você. Sim. E você quebra isso a partir do momento que você muda de pensamento e não sua postura. Entendeu? Claro, se a postura está muito desleixada, porque consequentemente você está pensando em coisas desleixadas. Só um instante, você quer responder? Tá, eu vou falar uma pergunta primeiro e depois você. Mas enfim. É o seguinte, em primeiro lugar, eu espero que ninguém tenha nenhuma dúvida que me faça precisar voltar num slide para não fazer o Iago passar o vexame de ligar tudo de novo. E é o seguinte, se nós estivéssemos desencarnados, isso que você falou estaria valendo 100%. Mas nós estamos submissos a um corpo denso, de matéria sólida, carne e osso. Nós temos que respeitar algumas falhas, algumas limitações dele. Por exemplo, se eu quiser olhar exatamente atrás de mim agora, sem mexer minha cabeça, eu não consigo fazer isso, meu corpo não deixa. Então, é exatamente isso que faz com que você cruzando aqui, você vai fazer com que um polo interfira no outro, vai causar uma confusão. É a mesma coisa que você aproximar o microfone da caixa de som, o magnetismo vai cruzar e vai dar microfonia. E a questão da postura é uma postura que vai favorecer com que o seu corpo receba e transmita de novo a energia. A coluna ereta faz com que você tenha uma respiração mais correta. Os pés mais firmados no chão é como se fosse um fio terra para descarregar qualquer coisa de ruim que esteja em você diretamente para o solo. Isso é ciência também. Deixa o Marcos falar. Existe no corpo uma disposição, além dessa postura ser agradável para o próprio organismo, uma disposição de chakras, de plexos, de polos. E numa posição que nem o ritual prevê, ele impõe no seu corpo que tudo flua bem, tudo corra bem. Além de você impor para o seu próprio subconsciente para você manter seus pensamentos incessantemente bem. Exatamente. Nosso corpo tem... o corpo espiritual tem 7 plexos, o corpo físico tem 7 chakras, e na sobreposição deles, eles ficam os plexos sobrepostos nos chakras, e são 7 os principais, mas existem mais no corpo, e eles ficam nessa linha aqui começando na base, na genitália, até o mais alto no coronário. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, deixando reto facilita bastante. Quem ainda do lado? Desculpa, peraí, o Ícaro tinha pedido já. Não, eu só ia complementar o que vocês falaram. Vai. A gente não pode esquecer que a gente também faz parte de uma ordem militar. E o meu amigo aqui, CPOR, ele sabe. No quartel você não sente assim. Negativo. É disciplina. Disciplina também faz parte da guerra. É exatamente a mesma posição. Muito bom. O pouco que eu aprendi sobre o sentar, na forma natural do corpo quanto energético, é o seguinte: no sentar corretamente, o seu sangue flui melhor e o seu cérebro trabalha melhor. E como você explicou, você vai direcionar suas energias, então você vai usar o seu pensamento. Quem é o sentinela? O sentinela Esse cara forte. Todo mundo sai leve, o sentinela é o único que sai carregado porque ele tem as energias mais negativas. Exatamente. E aí é bom conhecer. Pega as energias negativas no fundo. Bom, então eu vou encerrar por aqui, a gente vai voltar para os... São do currículo.
Você vai ler o currículo do palestrante? Por favor.